Olá! O final dos anos 1800 e a primeira parte dos anos 1900 foram muito revolucionários os acontecimentos, as conquistas, as descobertas. Dentre essas inovações e dentre esses novos conhecimentos adquiridos, muitos se relacionam à área psicológica. É como se a psi fosse descoberta ou pelo menos mais valorizada e mais atenção lhe foi dedicada. Então, movimentos parapsicológicos, estudos dos fenômenos parapsicológicos, sobrenaturais, do quanto a psique se relacionava com os acontecimentos do dia a dia, como funcionavam essas coisas que não tinham explicação, pelo menos não aquelas cientificamente então compreensíveis, estudadas e explicadas. E dentre essas conquistas, esses novos movimentos diagnosticando e explicando o funcionamento da psique humana, do nosso lado psicológico, nós temos a própria validação e ratificação da ciência psicológica, da psicologia como ciência. Foi realmente um grande momento para essa área do nosso conhecimento. Freud foi um dos grandes descobridores, inovadores, no sentido de falar sobre o que não tinha sido falado ainda, de olhar para questões que ainda não tinham sido observadas. O ponto principal do que Freud nos trouxe, da contribuição de Freud, é realmente o trazer à tona a questão do inconsciente. Então, Freud foi essa primeira pessoa que se debruçou, que investigou, que pesquisou e que descreveu os fenômenos do inconsciente. Até Freud, a gente não entendia muito bem como é que nós agíamos, como é que nós nos adaptávamos à vida de uma forma mais coerente. Muitas vezes, nós não entendíamos o que estava acontecendo. Por exemplo, queríamos fazer uma coisa e no dia a dia acabávamos fazendo outra. Ou não queríamos fazer uma coisa e no dia a dia acabávamos fazendo. E nos perguntávamos, por que será que eu sou muitas vezes uma pessoa que não é quem eu queria ser ou não é quem eu imagino que eu fosse? Inclusive, nós temos um trecho no Evangelho do apóstolo Paulo que ele fala a respeito disso, quando ele diz, o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero fazer, esse eu faço. Era uma constatação do apóstolo dizendo, eu não me entendo muito, eu não me conheço muito, eu não sei, eu não compreendo como eu funciono, porque na minha mente consciente eu faço um plano e ao viver o meu dia a dia eu executo outro. Ou então, eu no meu dia a dia tomo resoluções, faço planejamentos e na hora de viver, na execução, eu acabo me perdendo e como se outra pessoa tomasse conta de mim, eu faço aquilo que eu não gostaria de ter feito. Então, esses lapsos que nós não sabemos identificar de onde vêm, e muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas nem parece eu. Nossa, mas não fui eu que fiz isso. Nossa, mas eu não me reconheci naquele momento. Essas surpresas que nós temos com a gente mesmo, elas são um efeito, um diagnóstico daquilo que Freud trouxe, mostrando que em nós há muitos conteúdos além do que a consciência é capaz de identificar, de explicar e de conhecer. Então, Freud vem e mostra, sim, existe um lado psicológico consciente, a gente chama da consciência, que é aquilo que eu sei, aquilo que eu sou capaz de identificar, aquilo que eu me lembro, aquilo que eu sei explicar, aquilo que eu sou capaz de reconhecer, de distinguir, de diferenciar, enfim. A consciência é aquilo que eu tenho compreensão a respeito de mim mesmo. E essa consciência, agora já segundo Jung, que é um seguidor de Freud e depois ele mesmo segue a própria linha e amplia, se distanciando um pouco da linha freudiana. Então nós temos Freud, nós temos a linha que Freud
estabelece, que hoje é chamada de psicanálise, e nós temos depois Jung, que parte dele, mas toma um caminho um pouco diferente, ampliando um pouco a compreensão sobre o inconsciente, e que nós chamamos de psicologia analítica, e depois a psicologia profunda, transpessoal e outros que foram seguidores de Jung. Mas voltando na psique, então nós temos essa consciência, e esse centro da consciência, existe ali a figura do ego, descrita por Jung como centro da consciência. Então é o que eu acho que eu sou. Então quando eu digo eu sei, eu gosto, eu acho, eu não vi, eu me lembro, esse eu é o ego, é o centro da nossa consciência, é o que nós sabemos de nós mesmos. Mas nós não somos só consciência, nós temos inconsciente. O nosso inconsciente, ele é desconhecido pela consciência. É como se fosse uma área de sombra, e é enorme, é gigantesco. Os conteúdos do inconsciente superam em muitas e muitas e muitas vezes os conteúdos da consciência. Freud dizia que se nós pegássemos todos os oceanos, uníssemos os oceanos que são unidos na Terra, eles corresponderiam ao nosso inconsciente, e a parte consciente seria uma rolha, uma azeitona, ou seja, uma parte muito pequena, perto do tanto que existe de inconsciente. O inconsciente também faz parte da gente. O conteúdo do inconsciente também vive através da gente. Então, essa é a sensação, muitas vezes, de não nos reconhecermos. Quando dizemos, nossa, mas eu não sei por que eu fiz isso. Nossa, eu não consegui me segurar, não sei o que deu em mim, parecia que eu estava possuída, parecia que alguma força tomou conta de mim. Então, muitas vezes, essa descrição nossa da gente não se reconhecer significa aquilo que aconteceu naquela situação não veio da consciência. Era fruto dos conteúdos do inconsciente que nós não temos acesso pela consciência. Estou trazendo essa questão da consciência e do inconsciente para contar um pouquinho a respeito dos mecanismos que acontecem através de nós, que tomam parte das nossas vidas e que nós não sabemos como funciona e somos arrastados por eles. Vamos lá então. O ego, ele tem essa sensação de controle, essa sensação de saber tudo, essa sensação de reconhecer as coisas que existem. É como se ele dissesse assim, tudo que existe é o que eu sou capaz de ver, é o que eu sou capaz de analisar, é o que eu sou capaz de mensurar. Nada além disso existe. Ele muitas vezes desconsidera o inconsciente, mas o consciente continua existindo. Muitas vezes o inconsciente surge e ele rouba o lugar do ego. E o ego surta, e é como se o ego dissesse, o que aconteceu? Por que eu falei isso? Eu não queria ter falado, por que eu agi dessa forma? Não era como eu planejei ter agido. Significa que o inconsciente ganhou do ego, ganhou da consciência. O inconsciente tomou conta da casa e agiu por conta própria. O ego, muitas vezes, quando ele observa esses conteúdos do inconsciente surgindo e ele não sabe o que fazer, ele adapta. É como se ele disfarçasse, ele se defende. E na psicologia a gente chama isso de mecanismos de defesa do ego, que é assim, algo está acontecendo, o ego não entende, não sabe como lidar, não sabe o que fazer, e o que ele faz? Ele dá um jeito, ele se adapta, ele inventa uma forma de conseguir lidar com aquilo. E essas adaptações, esses jeitinhos, essa forma de lidar é que a gente chama de mecanismos de defesa do ego. Porque é como se ele falasse, eu não sei o que está acontecendo, eu não sou capaz de lidar com isso, eu não sei para que caminho eu vou, eu não sei como eu faço, então eu vou disfarçar, eu vou fingir que eu não estou vendo, eu vou fugir da situação, eu vou olhar para o outro lado, eu vou negar, enfim, eu vou me virar para não enfrentar. Então, os mecanismos de defesa do ego são estratégias que não são, na maioria das vezes, funcionais, no sentido de serem saudáveis. É como se fosse um jeitinho que a gente dá por não saber como lidar. Esse jeitinho não é eficiente porque ele só disfarça, ele não resolve.
Então o ego, quando não sabe enfrentar uma situação, ele pode querer disfarçar, dar um jeito. Aparentemente funcionou. Ele olha e diz assim, ufa, me livrei, só que ele não se livrou. É como a gente gosta de representar muitas vezes quando a gente fala que eu levantei o tapete e joguei a sujeira, eu não tinha como tirar a sujeira, eu joguei a sujeira para debaixo do tapete. Quem entra na minha sala, olha e fala assim, nossa, que sala limpa, mas a sala não está limpa, ela está disfarçada, a sujeira continua presente, eu só não posso ver. Então, jogar a sujeira por baixo do tapete é uma estratégia que parece funcionar, mas ela não funciona no longo prazo. Ela disfarça, ela finge, ela foge, mas ela não resolve, porque não houve o enfrentamento. Você costuma enfrentar as situações que fogem do seu controle? Como você lida com as coisas quando você não sabe o que fazer? Você tem essa coragem, essa prontidão para olhar de frente, resolver e enfrentar? Ou você costuma optar por mecanismos de defesa do ego e ora você finge que não existiu, ora você foge, ora você dá um jeitinho, ora você disfarça? Você é capaz de identificar isso acontecendo na sua vida? A gente vai falar um pouco sobre cada um ou sobre alguns dos mecanismos de defesa do ego, para que a gente possa exemplificar na vida mais prática e identificarmos um pouco mais na aplicação o que a gente trouxe em termos de teoria nesse primeiro bloco. Então aguarde que na sequência nós vamos desenvolver alguns exemplos para facilitar esse entendimento. Daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre os mecanismos de defesa do ego, quando nós conscientemente não sabemos lidar com as situações que nos acontecem, com os problemas da nossa vida, e nós acabamos tentando dar um jeito, jogando a sujeira para debaixo do tapete, olhando para o outro lado para fingir que nada está acontecendo, enfim. Não temos prontidão para resolver, para enfrentar e acabamos tentando nos adaptar por meio de mecanismos que são falsos, porque eles não duram, eles não são soluções, eles são adaptações momentâneas, que podem inclusive ao longo do tempo gerar grandes prejuízos. Então a melhor forma de lidar com as situações difíceis da nossa vida não é disfarçando, arranjando formas de fingir que nada está acontecendo. Pelo contrário, é nos apropriando e criando condições para enfrentarmos aquelas situações. Então a proposta é que nós falemos um pouco a respeito dessas tentativas de jogar a sujeira para debaixo do tapete para que a gente tenha consciência. E aí no dia a dia, conforme a gente estiver vivendo, nós possamos perceber algo do tipo, olha eu tentando fingir que nada está acontecendo, olha eu tentando deixar para lá para ver se a coisa se resolve por si mesma, para não precisar enfrentar. Olha eu fingindo que isso não existe quando está aqui na minha cara. Então, para podermos identificar no nosso dia a dia quando estamos atuando de forma a não resolver o problema, mas a disfarçar nossos problemas, nós vamos conhecer um pouquinho de alguns mecanismos de defesa do ego. Então, existem duas formas de enfrentar o problema. Uma forma consciente,
que é de frente. Então, aconteceu um problema, eu estou olhando para o problema, eu estou falando sobre o problema, eu estou usando minha razão para elaborar estratégias de solução do problema. Eu enfrento, eu não fujo, eu não finjo que nada está acontecendo, eu não tento jogar o problema no colo do outro. Eu vou de frente, eu falo a respeito, eu ponho as coisas em cima da mesa, eu discuto, eu debato, eu tento estratégias, eu interfiro. Isso é fazer com consciência, isso se chama resiliência. A pessoa resiliente é aquela que, diante de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento, de uma perda, de um obstáculo, de algo que causou prejuízo, ela enfrenta. Ela se levanta, ela olha para o problema de frente e ela vai fazer tudo o que for possível para solucionar. Ela vai conversar, ela vai buscar ajuda, ela vai pedir, ela vai tentar, ela vai de frente, porque ela é resiliente. Ela dá a volta, ela consegue, ela batalha. Quando diante de um problema, de uma dificuldade, de uma dor, a pessoa não vai de frente e ela tenta desviar, disfarçar e fingir que nada está acontecendo, essa pessoa não é resiliente. Ela está tentando se adaptar. Ela está usando de mecanismos de defesa para evitar. Então, enfrentar é ser resiliente, é ser forte, é ser corajoso, é ter esperança e ir tentar resolver o problema. Isso é ser resiliente. A pessoa que tenta se esquivar, que tenta disfarçar, que tenta fingir que nada está acontecendo, ela não é resiliente. Ela está tentando simplesmente desviar do contexto. Então, nesse caso, não é um caso de enfrentamento, é um caso de deixa para lá, vamos ver se alguém vem resolver, eu vou fingir que nada está acontecendo, e isso não é solução. Isso é uma medida paliativa, parece que as coisas passaram, mas não passaram, e quando elas voltam ainda mais fortes. Então, alguns mecanismos que a gente conhece de lidar com esses problemas sem ser enfrentando resilientemente, mas disfarçando são. O primeiro deles a gente chama de compensação. O que seria compensação? Compensação é, eu tenho uma coisa aqui muito ruim acontecendo e eu vou tentar compensar a dor que isso me produz com outra coisa. Então é algo do tipo, sabe quando a gente faz isso com criança? A criança vem, por exemplo, e um brinquedo quebra, ou ela leva um tombo, ou a televisão para de passar o programa que ela queria, enfim, ela se frustra, ela tá brava, ela não gostou, tá doendo, ela está frustrada. E a mãe, ao invés de ensiná-la a enfrentar aquilo, a olhar de frente, a ser resiliente, a pensar a respeito, a encontrar uma solução, a mãe diz assim, olha isso daqui que bonitinho, a mãe está compensando. É como se a mãe falasse assim para a criança, para de olhar para o que está doendo e olha para aquilo que é gostosinho. Aí sabe o que vai acontecer? Você esqueceu. Porque eu fico mostrando o que está gostoso, eu trago um sorvete, eu compro um brinquedo novo, eu levo ela para passear, eu faço um aconchego e ela fica gostosinha aqui, ela começa a curtir isso e pronto, parece que o problema acabou. Só que o problema não acabou, porque eu não ensinei o meu filho ou o meu aluno, eu não ensinei a enfrentar os problemas da vida. E se nesse caso eu conseguir desviar a atenção dele e tudo bem, vai ter situação que não vai dar para desviar. Por exemplo, quando eu precisar enfrentar a morte de alguém, não tem como eu dizer, olha para cá, finge que não aconteceu, alguém morreu. O meu cachorrinho morreu, a minha planta morreu, uma pessoa que eu amo morreu, alguém morreu. Se eu, ao longo da minha vida, fui treinada para resolver o problema que não é resolver, de forma a desviar o olhar para fingir que não aconteceu, como é que eu vou fazer isso com uma perda desse nível? Como é que eu vou resolver o problema de uma morte de alguém olhando para o outro lado? Quer dizer, alguém morreu e eu vou fazer uma viagem para esquecer? Será que isso é solucionar? Não é. Alguém morreu e eu vou fazer uma festa para ficar alegrinha? Não, não é assim que a gente resolve. Então, a compensação é um mecanismo daqueles de levantar o tapete e jogar a sujeira para debaixo.
não vai solucionar. O problema continua ali. Então, qual é o método melhor e realmente efetivo de solucionar? Alguma coisa aconteceu aqui de ruim, de doloroso, de frustrante? Eu vou enfrentar. Eu vou olhar para aquilo, eu vou pensar a respeito, eu vou ter ideias de como fazer para que isso se transforme, mas olhando, enfrentando, não desviando, compensando com alguma coisa. Ao invés de eu trabalhar com o que me dói, eu finjo que ele não está acontecendo e corro fazer alguma coisa que me dá prazer. Isso é fugir. Eu fugi do problema. Agora, então como é que eu posso agir trazendo uma compensação de uma forma que é resiliente? Eu posso fazer da seguinte forma: olha, o brinquedo que eu brinco quebrou, não tem conserto. Ao invés de eu falar, olha que bonitinho, mas aqui tem um outro brinquedinho mais bonitinho, esquece esse, eu posso fazer com que ele pense a respeito. Por exemplo, filho, seu brinquedo quebrou? Quebrou, mamãe. Que pena, é bem frustrante, né? A gente tem vontade de chorar quando quebra, filho, sabe? As coisas vão quebrar na vida. Algumas vezes a gente vai perder coisas, tem coisas que podem ser consertadas, tem outras que não podem. Será que a gente tenta consertar? Ai, não vai dar para consertar, e agora? O que a gente pode fazer se não dá para consertar? A gente pode tentar brincar com outra coisa. Isso não é compensação. Não é compensação porque para chegar no outro brinquedo, eu atravessei a perda. Eu não fingi que ela não estava acontecendo, eu não desviei o olhar. Eu mostrei para ele que eu enfrento a perda, eu falo sobre ela, eu valido a questão e depois eu saio dela para encontrar uma solução. Pronto, agora, filho, você está brincando com esse outro brinquedo. Tá vendo? Também dá para se divertir, esse brinquedo também é legal. A gente pode gostar disso aqui também, como a gente gostava do outro. Mas a gente não some com o que aconteceu de ruim. A gente inclui o que aconteceu de ruim na solução. A gente continua falando daquilo. E aí, filho, você está brincando com esse. E aquele outro que você tinha? Eu não levo o meu filho a fingir que aquilo não existe. Eu não finjo que aquilo nunca existiu para ele não voltar a sofrer. Eu mostro para ele que é possível pensar a respeito do que faz sofrer e ainda assim dar a volta por cima e voltar a ser feliz e voltar a brincar. Isso é o jeito de enfrentar. E fugir eu finjo que isso não está acontecendo e só chamo atenção para o outro lado. Jeito resiliente, eu enfrento primeiro a perda, a dor, o sofrimento, falo sobre isso, tento consertar. Não tenho o que fazer, eu posso sim evoluir para uma outra coisa, eu não preciso ficar lá sofrendo para sempre. Isso é enfrentamento. Agora, quando aconteceu, eu parar de olhar e ir me divertir para esquecer logo, isso é fuga. Esse é o primeiro mecanismo de defesa do ego, que se chama compensação. No próximo e último módulo da nossa conversa de hoje, nós vamos falar mais de outros 2 mecanismos de defesa do ego. Daqui a pouco. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E agora, nessa terceira parte do nosso programa, vamos falar de mais 2 mecanismos de defesa do ego, que é uma tentativa, na grande maioria das vezes, frustrante de lidar com as situações, porque não é uma forma de lidar enfrentando, é uma forma de disfarçar, de fugir, de evitar a dor, o sofrimento. E a gente sabe que isso não funciona. A gente realmente consegue
passar pelo sofrimento e crescer através dele como um mecanismo de purificação, de engrandecimento, de fortalecimento se a gente passar por ele, se a gente enfrentar. Se a gente foge daquilo que me faz doer, a gente não cresce naquilo que me faz doer. Então não existe uma forma de fortalecimento psicológico se não for por meio do enfrentar, de estar de frente, de encarar as situações. Basta a gente pensar que não tem como eu me fortalecer em termos de musculatura se eu não enfrentar uma academia. Não dá para eu fugir da academia e querer me fortalecer. Não dá para eu evitar as emoções que são difíceis, que são dolorosas e querer crescer emocionalmente. Se eu quiser amadurecer emocionalmente, me fortalecer, eu vou precisar enfrentar as emoções desagradáveis. Então, o ego, muitas vezes, esse eu consciente, que não gosta de nada que seja desprazeroso, que seja desconfortável, ele tende a buscar saídas que não são saídas, são apenas desvios, são apenas tentativas frustrantes de fingir que nada está acontecendo. Então, nós já falamos sobre o mecanismo de compensação como uma tentativa frustrante de superar um problema que não supera nada. E agora nós vamos falar de mais duas. Nós temos o deslocamento, que seria esse deslocamento. Deslocamento é como a própria palavra diz, é tirar daqui para pôr ali. Então, vamos imaginar, né? Eu estou vivendo um problema difícil, né? Eu vou tentar solucionar esse problema. Eu tiro o problema daqui e jogo para cá. Pronto. Não. O problema continua existindo. Não é porque eu troco ele de lugar que ele vai ser resolvido. E muitas vezes a gente troca de lugar porque a gente não é capaz de lidar com o lugar onde ele está. E para tentar lidar com ele, a gente muda de lugar porque no novo lugar eu sou capaz de lidar. Quer ver um exemplo do que eu estou tentando dizer? Vamos supor que eu esteja no meu trabalho e eu tenho um chefe muito chato, mal educado, grosseiro, exigente, autoritário. Mas ele é meu chefe e ele é conhecido como algo persecutório, ele persegue pessoas, então eu fico bem quietinha com medo de falar alguma coisa, né, de retrucar e de perder o emprego. Vamos supor que eu esteja nessa situação. Não estou dizendo que a gente precisa aguentar, estou dizendo que eu estou passando por isso, eu não sei o que fazer. Eu recebo do meu chefe falas que são inadequadas, inapropriadas e eu não estou sabendo enfrentar. Eu não estou sabendo me colocar, dar voz às minhas necessidades, eu não estou sabendo procurar os veículos corretos para lidar com esse problema, eu não estou conseguindo me posicionar, então eu estou engolindo sapos. Eu não posso lidar com ele de frente como eu gostaria, porque a minha vontade era bater no chefe, eu não vou poder bater no chefe. Então, o ego está perdido, ele não sabe o que ele faz para lidar com isso. E aí uma forma equivocada de lidar com isso é ele desloca. Ele pega essa energia, essa emoção, esse afeto ruim que ele está engolindo desse chefe e ele desloca, por exemplo, para o seu subordinado. Ou ele desloca para a esposa que ficou em casa, ou ele desloca para o cachorro que ele encontrou na rua, ou ele desloca para o motorista do carro vizinho, ou ele desloca até para o filho em casa. Então ele tem uma reação desproporcional por alguma coisa que aconteceu. Ele fala na linguagem como um solta os cachorros, mas na verdade os cachorros que ele está soltando na esposa, no motorista do carro vizinho, no cachorro, no filho, é na verdade um deslocamento. Ele estava com vontade de falar isso para o chefe, mas ele não podia. Então ele pegou essa carga de emoção que estava ali, prestes a ebulir, e ele direciona para outro lugar que aí ele pode. Por quê? Porque o filho vai aguentar, o motorista do carro vizinho está lá dentro do carro vizinho, não vai fazer nada, pelo menos ele acha. O cachorro vai sair correndo do pontapé que levou, enfim. Ele consegue despejar essa raiva que estava contida do chefe, deslocando para outra situação. Solucionou o problema? Não. Ele esvaziou a emoção? Sim. Né? Pode até não ficar tão doente quanto ficaria se só tivesse engolido. Mas amanhã, na hora que ele voltar para o seu trabalho, o chefe está lá. E o chefe vai falar tudo de novo. E ele vai engolir tudo de novo. E ele vai ter que vomitar em alguém tudo de novo. Então, quando algo acontece e precisa ser trabalhado, esse algo precisa ser trabalhado onde ele acontece.
Não adianta eu querer resolver o problema de um lugar deslocando ele para outro. Não adianta eu querer resolver o problema que eu tenho com uma pessoa descontando no outro. Então esse deslocar é como se fosse um descontar. E para eu resolver o problema eu tenho que elaborar estratégias que resolvam o problema onde ele acontece e não em outro lugar. Ilusão do ego. Ele acha que ele conseguiu vomitar tudo o que ele queria e ele não resolveu nada. Ele aliviou um pouco a emoção, mas o problema continua lá, porque o chefe continua no mesmo lugar sendo a mesma pessoa. Só haveria uma possibilidade, ele encontrar uma forma de eticamente, educadamente conversar com o chefe e trazer o chefe para aquilo que seja profissionalmente adequado. E assim ele conseguiria transformar a relação dele com o chefe. Ou ele pode sair dali se ele entender que não existe espaço e ir procurar um outro trabalho. Isso é solucionar o problema, porque ele está atuando onde o problema acontece. Então, deslocamento não adianta. E uma última tentativa frustrante do ego é quando ele lida com a negação, quando ele finge que nada está acontecendo. Então, nessa hora, ele faz algo do tipo: um problema está acontecendo aqui e ele diz assim, não, mas isso não é problema, imagina, está tudo certo. Então, algo muito comum que nós podemos usar para exemplificar são as pessoas que fazem uso da bebida alcoólica como forma de catarse, de relaxamento ou como única forma e acabam criando dependência desse momento de extravasar tudo que tem juntado e precisa de alguma forma colocar isso, relaxar, né? Descontrair, e sempre fazem uso da bebida, até chegar o momento em que isso se torna um vício. Ou seja, eu não sei relaxar, me acalmar, me distrair se não for fazendo uso da bebida. Isso significa, a bebida me tem. Não sou eu que uso a bebida quando eu quero, a bebida é que passou a me usar, ela me manda, ela me controla. Eu não tenho mais livre-arbítrio nesse quesito. Não sou capaz de dizer, vou ficar um mês sem tomar nada para eu dar um refresco aqui para o meu corpo. Não sou capaz, eu não consigo, significa tenho já uma dependência, né? Então, muitas vezes conversando com pessoas que não conseguem, por exemplo, se afastar de um vício, e ao dizermos para a pessoa, mas tenta ficar um tempo sem, para você saber como que você age, e ela diz assim, não, mas eu não sou dependente. Não, imagina, quando eu quiser parar, eu paro. É que eu não quero. Então, é o típico disfarce da negação. A pessoa nega que ela já esteja dependente daquilo. E ela continua afirmando que ela está no comando, mas no fundo ela sabe que se ela se propusesse a fazer uma experiência e ficar um mês sem colocar nada na boca de álcool, por exemplo, ela não conseguiria. Então, negar o fato não faz com que o fato deixe de existir. E a gente poderia trazer isso para qualquer outro vício. Tudo aquilo que eu digo assim, não, isso está sob controle, mas eu não sou capaz de me testar para ver se está mesmo no controle, significa que eu estou negando porque eu não quero enfrentar esse problema. Porque se eu olhar de frente e falar realmente eu não consigo mais ficar sem beber, significa que eu tenho um problema para ser resolvido, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento, eu preciso de esforço, de sacrifício, talvez eu não queira. Então é mais fácil para mim negar, fingir que nada está acontecendo e deixa as coisas como elas estão. Às vezes a gente fica dependente de uma pessoa e alguém diz assim, mas tudo você precisa dessa pessoa, tenta agir por você mesmo. Não, imagina, é que é meu amigo, é que é meu marido, é que é mais fácil. Então sempre que a gente disfarça, mas a gente não se põe à prova para ver se daria conta de não fazer ou de fazer aquilo que a gente julga que não está fazendo ou que está fazendo porque quer, significa estamos negando um problema. Negar o problema é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então vamos ficar hoje com essas provocações. Você costuma negar problemas? Está jogando sujeira para debaixo do tapete. Você costuma tentar solucionar problemas ao invés de atuar no problema, atuar em outro, ou deslocar a energia para outra coisa, ou descontar a raiva em outras pessoas? É jogar a sujeira para debaixo do tapete. A mesma coisa acontece com os mecanismos de compensação.
Quando você vai lidar com uma coisa difícil, ao invés de lidar com a coisa difícil, você finge que nada está acontecendo e vai se divertir na praia, vai fazer uma festa? É jogar a sujeira para debaixo do tapete. Se você gostou desses temas, procura literatura, procura na internet, porque além desses 3 mecanismos, tem outras dezenas deles. E conhecer esses mecanismos é uma forma da gente se conhecer, porque a gente vai identificar ou pode identificar a atuação dele em nossas vidas quando menos esperamos. Espero que isso possa ajudar vocês a, num ou no outro momento, identificar: olha, eu tentando compensar, olha, eu tentando negar, olha, eu tentando deslocar. Isso te dá a possibilidade de voltar atrás dessa pseudo-solução para, de fato, enfrentar o problema e não disfarçar como se ele não estivesse acontecendo. Pense sobre isso.